Boa noite, pessoal. Aqui é o Fábio Sato. Estamos fazendo mais uma apresentação do grupo de Revit Map, né? Hoje abordando a parte de exportação de IFC. Então, vai ser uma apresentação rápida. Infelizmente, não vou poder entrar em muitos detalhes pelo tempo mesmo, tá? Não existe um tempo previsto. Normalmente a gente tenta que a apresentação fique em torno de 1 hora. Se houver interesse, a gente vai esticando aí, tá? Roberto perguntou aqui, georreferenciamento, a gente já fez uma apresentação sobre essa parte de coordenadas, tá? Mas é sempre um assunto que demanda atenção, né? O pessoal sempre pede, cobra, porque tem interesse nesse assunto. Então, vamos lá, vamos para a apresentação. Um momento só que eu tenho que organizar aqui a minha tela para não ficar sem ver vocês, tá? Caso vocês tenham dúvidas, podem solicitar, tá? Podem abrir o microfone e falar, ou podem levantar a mão, tá? Eu vou estar com o chat aberto aqui, tá? Acredito que eu vá conseguir prestar atenção no que vocês estão perguntando, mas se vocês quiserem abrir o áudio, é mais tranquilo, tá bom? Então vamos lá, vamos passar aqui rapidinho esses slides iniciais, tá? Então vamos lá. Conceitos de IFC são coisas que eu vou passar, como eu já falei com a galera, vocês já sabem mais ou menos esses conceitos, então a ideia é só realmente uma passada muito rápida, né? São IFC, Industrial Foundation Classes, Building Smart, intercâmbio, certo? Isso aí são tudo coisas bem conhecidas aí de todo mundo. A gente tem 3 extensões que podem ser usadas. O mais comum é o ponto .ifc mesmo. Nunca vi nenhum arquivo IFC XML nem IFC zip, tá? Mas acredito que em algumas situações a gente vai usar o zip para otimizar, né, o tamanho do arquivo, tá? Dentro do IFC, hoje a gente tem mais comum de uso o 2x3 Coordination View 2.0 ou CV2. Esse é o formato mais comum, mas que está sendo rapidamente sendo substituído pelo próximo, né? Que é o IFC4 Reference View, tá? Esse IFC4 ele tem uma nova forma de geração de geometrias, tá? Ele trabalha diferente. O IFC 2x3 trabalha basicamente com meshes, né? Com planos, e já o IFC4 ele começa a trabalhar com superfícies, então para fazer cilindros e essas coisas, ele é o mais amigável, ele vai gerar um cilindro, não vários planos retos, tá? E isso otimiza o tamanho do arquivo e esse aí aos poucos está se tornando o padrão, tá bem? Próximo passo, por que utilizar o IFC, né? Aí quando a gente trabalha com softwares diferentes, né? Então cada um vai trabalhar com o software de preferência, né? Porém, é muito importante quando a gente vai trabalhar num fluxo de trabalho utilizando o IFC definir o que a gente quer de informação, né? Porque muitas vezes somente a geometria não é suficiente. Existem casos onde o cliente já tem um grupo de informações específicas que ele gostaria que tivesse no modelo dele, tá? E para exportar e importar o arquivo, a gente tem que fazer configurações na ferramenta que a gente vai trabalhar. No nosso caso, a gente vai ver dentro do Revit. Basicamente aqui eu vou falar mais de exportação, nem tanto de importação. Mas se vocês tiverem dúvidas sobre importação, por favor vocês falem que eu posso abordar rapidamente, tá? Bom, como utilizar arquivos de IFC no Revit? Aqui eu tenho algumas dicas baseadas na minha experiência de uso. Pode ser diferente da experiência de vocês, tá?
Mas é o que eu vivi, tá? Eu comecei a trabalhar com Revit em 2013, 2014, a gente começou efetivamente a interagir com outros arquitetos, com o pessoal de projeto de arquitetura. E aqui em Porto Alegre, especificamente, o ArchiCAD é uma ferramenta muito utilizada. Então, desde aquela época, a gente usava o IFC, eu recebia arquitetura em IFC, e a gente tinha alguns desafios para cuidar lá na frente. Eu esqueci de perguntar, estão vendo a minha tela de apresentação? Ah, beleza. Tá, só para Sim. confirmar, sempre é bom, né? Para garantir que a gente não vai ter uma surpresa desagradável lá na frente. Tá? Então, vamos lá. De maneira geral, tá? A gente precisa atualizar a interface que vem aqui no Revit. Normalmente, quando eu estou aqui dentro do Revit e eu vou fazer a exportação aqui, né? Eu tenho esse plugin aqui, Export FC. Este cara aqui, ele é atualizado por plugin, é como se fosse um software acessório, tá? Ele não está embutido no código principal do Revit. Ele vem em uma versão, mas ele é constantemente atualizado. Então, por exemplo, olha, aqui eu estou na versão V23.2.5, tá? Então, com o tempo, isso aqui vai vindo atualizações. Se você está nas versões mais antigas, tem que ir lá na lojinha de plugins da Autodesk, né? Aqui através do carrinho de supermercado, vai na página onde tem os plugins, baixa os plugins mais atualizados. Se você está nas versões mais novas, vai lá no atualizador, naquele software de atualização, e baixa ali. E agora nessa última versão, algumas vezes você tem que entrar na sua conta de produtos Autodesk para baixar as extensões, né? Porque isso aqui não entra como update, entra como uma extensão. E aí isso você tem que baixar manualmente. Tá certo? Alguma dúvida aqui? Tá. Então vamos lá. Tá? Esses aplicativos vão melhorando com o tempo, né? Por isso que eles são tratados como arquivos separados. Bom, quando a gente vai usar um arquivo IFC, a gente tem duas opções. Uma é o link IFC, tá? Que quando eu faço o link IFC, vamos mostrar ali no, né? Então eu posso vir aqui insert link IFC e eu posso carregar um IFC aqui diretamente, tá? E temos a opção de OpenIFC, tá? Usando o OpenIFC, o que eu faço? Eu pego o arquivo IFC, abro no Revit, ou seja, faço uma conversão dele e salvo ele como um RVT, tá? Então, eu não vou fazer o link direto, eu vou ter um trabalho assim de vou converter primeiro e depois eu vou lá no meu Revit e vou fazer link desse arquivo RVT, tá? Quando eu faço o link IFC, ele também cria um arquivo RVT, só que normalmente, não sei, já deve ter visto, ele cria o nome do arquivo .ifc.rvt. Então eu sei que aquele arquivo veio de um link IFC. Tá certo? Dúvidas até aqui? Tá tudo tranquilo? Beleza, muito bom. Não, Então vamos lá. tranquilo, ok. E aí, normalmente é importante definir o fluxo de trabalho, porém eu particularmente gosto do OpenIFC porque, primeiro, eu como BIM Manager eu posso fazer a conversão, fazer uma verificação se a conversão ficou legal e aí disponibilizar para os projetistas, tá? O link IFC, eu não sei se mudou o comportamento, mas em algumas versões do Revit eu tenho certeza que isso acontece, que é, eu tenho o projetista de elétrica, faz o link do IFC, ele converte, então ele vai trancar o teu processo de modelagem enquanto ele faz a conversão, tá?
e depois vai disponibilizar, aí você vai poder trabalhar depois que converter. E aí o cara da hidráulica, quando vai fazer o link IFC, se o mapeamento não tiver, por exemplo, com a mesma letra de drive, tudo, ele vai converter de novo, tá? Então esse processo você gasta duas vezes o tempo para fazer a conversão, tá? Então isso pode ser um inconveniente de se fazer o link de IFC, tá? Então vamos. Link IFC. Oi. Hum. Ô, Fábio, só para acrescentar também, uma coisa que é interessante é que quando a gente faz essa Ah, a conversão, gente vai ver auxilia isso até aí. mesmo A gente vai ver no as diferenças georreferenciamento, agora, porque através do arquivo tá? .rvt, Valeu, Vitor. Mas é isso aí show, que o show. Vitor falou. Bom, primeiro, quando eu faço o link, né? Ele vai fazer o link IFC, tá? Salva no mesmo diretório um arquivo IFC, tá? Mas no Manage Links, né? Quando eu vier aqui, né? Quando eu vier no Manage Links aqui, ele não vai estar na aba Revit, mas vai estar na aba IFC. Apesar do link final ser um RVT, tá? Mas ele vai apontar para a aba IFC, tá? Ahn, Se precisar editar o arquivo resultante, certo? Então você vai fechar a sua seção de Revit que fez o link, aí vai abrir o rvt.ifc e você pode editar ele, né? Ah, tem uma geometria que eu não quero, tem algumas coisas que eu não quero, eu posso editar esse arquivo, tá? Esse é um dos outros motivos que eu às vezes não gosto do link IFC. Uh, Melhorou um pouquinho, tá? Estão prometendo melhorar mais algumas coisas, mas por enquanto ainda tem isso. E como vamos dizer assim, eu brinco, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha, né? Faz muitos anos que eu não faço link de IFC. Então, se ele melhorou nos últimos 3 ou 4 anos, eu realmente não sei dizer, tá? Então, eu faço aqui, quando você recebe um arquivo novo, né? Se for mesmo que tenha com o mesmo nome ou eu mapear para um novo arquivo, ele vai ser convertido novamente. Por quê? Porque ele vai comparar se o IFC tem a mesma referência lá no arquivo do RVT. Ele deve gerar alguma informação que o Revit sabe. Ah, esse RVT é oriundo daquele arquivo ou não. E se não for, ele vai reconverter, tá? Importante, eu já tive esse problema no passado, tá? Que o computador tem memória para o modelo mais a conversão do IFC, tá? No passado a gente teve problema numa máquina que tinha só 8 GB de RAM. Ele estava com o modelo do RVT aberto e começou a converter um link de IFC da arquitetura e ele dava crash, né? E aí depois a gente foi descobrir porque não tinha memória suficiente. Então isso também é uma das coisas que eu pessoalmente prefiro fazer a conversão para o RVT, tá? Outras coisas, por exemplo, né? Quem já teve a oportunidade, por exemplo, aqui os rooms, eles muitas vezes vêm como geometrias, volumes, né? E aí eu tenho que entrar nesse modelo e remover esses caras, tá? Manualmente. Então, normalmente rooms e openings, né, que são as aberturas, vêm como sólidos. Então, por exemplo, olha só, não sei se vocês percebem aqui em frente da janela um volume meio amarelado. Conseguem ver? Tá? Então, isso são objetos que eram gerados assim. Última vez que eu fiz uma conversão assim, deve ter sido no Revit 2019 e continuava com esse problema. Não sei a experiência de vocês com versões mais recentes, tá? Aqui, né? Quando eu vou usar o link IFC, também temos um problema que é em relação às coordenadas que o Vitor comentou, né? Que eu quando venho aqui do link IFC, ele não me dá opções de coordenadas.
é simplesmente origem para origem ou sistema de coordenadas que estiver lá no arquivo. Normalmente origem para origem, tá? Então, se eu estou trabalhando com arquivos com repetição ou coisas assim, eu posso ter problemas, né? E se eu preciso trabalhar com coordenadas georreferenciadas, por exemplo, também vou ter problemas se eu usar o link IFC direto, tá? Dúvidas até aqui? Não. Beleza. Aqui, no caso do OpenIFC, né, eu faço a conversão, então eu abro ele como IFC. Onde eu faço isso, né? Aí eu vou aqui no OpenIFC e abro o arquivo IFC, faço, tem algumas configurações aqui, faço a conversão e dou um salvar como o nome do arquivo, tá? Como RVT, tá? Rapidamente eu falei que não ia mostrar, mas só para mostrar aqui na importação eu tenho opções, onde eu defino qual o template que eu vou usar para fazer a importação e o mapeamento das categorias aqui, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, então aqui a gente vai usar, no caso a gente use o OpenIFC, que pessoalmente é a minha opção favorita, tá? Quando eu recebo um arquivo novo, tem que refazer o processo, tá? E depois que o arquivo está convertido, eu vou fazer um link RVT dentro do projeto e trabalhar com ele, fazer toda a manipulação do modelo, como copiar e monitorar níveis, adquirir sistema de coordenadas, como eu faria com um arquivo nativo, tá? A parte de rooms, eles vêm normal, tá? Então eu consigo usar os spaces dentro do meu arquivo de map, por exemplo, tá? Pessoal que não precisa de spaces, dá para usar e taguear os rooms da arquitetura, por exemplo, tá? Eventualmente os openings podem vir como sólidos, tá? Dependendo como foi exportado, tá? Porém aí aqui a gente tem a vantagem de poder usar coordenadas compartilhadas, né? Porque é um arquivo RVT. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Algumas coisas que dá para fazer aqui, eu acho que não sei se eu vou falar num outro slide, mas vou falar agora. Se eu tiver um IFC de arquitetura proveniente do ArchiCAD, é interessante, tá? Ir lá na página do Graphisoft e baixar o plugin de conversão, porque aí ele otimiza algumas coisas na conversão, tá? E uma das coisas é, por exemplo, os openings não vêm como sólidos. Então isso já é um grande adianto. A parte de cores de materiais vem melhor, então você tem um desenho mais colorido, a gente vai ver mais para frente, também falo sobre isso aí. Tá certo? Bom, o que a gente tem no arquivo IFC, né? Primeiro, ele é um arquivo de texto, tá? Mas não recomendo a edição. Não sei se algum de vocês já abriu um arquivo IFC para olhar, né? Tá? Quando eu converto, tá, um IFC num RVT, o tamanho varia. Então, por exemplo, recebi um IFC de 10 mega, não quer dizer que o RVT vai ter 10 mega. Ele pode acontecer de ser maior, pode acontecer de ser menor, tá? Uma coisa que eu recomendo vocês, se vocês pegarem um IFC muito grande, perguntem para quem mandou ou abram num visualizador de IFC. Eu gosto de usar o Zoom do Bincolab, tá? Que é gratuito, a versão gratuita dele, para olhar o que tem de objeto antes de fazer a conversão. Estrutura metálica costuma ser uma dor de cabeça, que o pessoal exporta com parafuso e porca, rebite, e isso dá bastante dor de cabeça, tá? Aqui um exemplo relativamente comum, né? Por exemplo, ó, eu vou usar um OpenFC, um arquivo de 80 MB, dependendo do computador, é lógico. Aqui eu peguei um computador,
sei lá, um i7 com, acho que na época era 4 GB de clock, né? Ele levou mais ou menos 15 minutos para converter um arquivo de 80 megabytes, tá? Porém, eu já tive situações, né, de arquivos muito mais pesados, tá? Então, por exemplo, olha só, um arquivo de 250 MB via OpenIFC, eu recomendo 16 GB de RAM para você poder fazer a conversão, tá? Porque aí, mesmo que não esteja aberto nada, pode ser que não tenha memória suficiente, tá? Meu computador tem 48 GB de RAM, nunca aconteceu de estourar mesmo com arquivos muito grandes, mas demorou. Por exemplo, o arquivo maior que eu já converti, na época eu estava com 64 GB de RAM, foi um arquivo que o IFC tinha 350 MB, tá? E o arquivo final convertido em RVT tinha 1,5 GB, tá? E levou umas 14 horas para converter, tá? Por isso, muitas vezes é interessante pedir para quem está te enviando o modelo enviar em IFCs separados. E essas 14 horas, pessoal, foi num computador muito bom, tá? Então, vamos lá. Tamanho pode variar, não quer dizer que se eu fiz um open ou um link, o arquivo terá o mesmo tamanho, tá? Ele usa, que eles falam, né, motores diferentes para conversão. Então, o link trabalha de um jeito, o open trabalha de outro jeito. Já questionei o pessoal da Autodesk, falei que deveria ser o mesmo, mas por alguma série de motivos eles falaram que eles têm esses separados, tá? Se o nível de detalhe do arquivo IFC foi muito grande, né? Lógico também. Vamos ter mais faces, né? Principalmente quando for o 2x3. Então, isso pode comprometer o tempo de conversão, tá? Mesma coisa em relação à quantidade de parâmetros, quantidade de informação. Muitas vezes, se eu estou usando o modelo simplesmente para, por exemplo, pegando a arquitetura para desenvolver o meu projeto de elétrica, de hidráulica ou de estrutura, eu não preciso de um modelo com tanta informação, a geometria me basta, né? Então aqui, por exemplo, um exemplo aqui de um arquivo de 150 MB, que no final virou de 600, depois de 3 horas e meia. Por quê? Porque tinha todos os parafusos e porcas e rebites, tá? Aí a gente pediu para diminuir isso aqui, tirou os rebites e porcas, se eu não me engano, caiu para 50 MB. E aí já ficou um arquivo mais razoável, tá? Acredito que quem trabalhe com IFC já deva ter tido pelo menos uma vez na vida uma experiência ruim com algum arquivo convertido, tá? Dúvidas, pessoal? Tá. Bom, na parte de documentação, né, os arquivos convertidos podem gerar alguns inconvenientes, que é o que? Isso aqui, né? Quando eu tenho superfícies curvas, né? Ele gera, aqui eu vou, no próximo slide eu liguei o Team Lines. Opa! Então você pode ver aqui que tem um que a gente chama de mesh, né? Que são aquelas superfícies triangulares. E aí acaba ficando bem ruim a documentação. Muitas vezes nessas situações, tá? A equipe de projeto tem preferido usar, por exemplo, uma planta CAD gerada lá no ArchiCAD para usar como base para documentar o projeto a usar o modelo, tá? Versões mais novas do Revit eu consigo ocultar essas linhas internas, melhora um pouco, mas não é garantia que vai ficar bom, tá? Então, por exemplo, às vezes acontece, não sei se já aconteceu com você, se eu tiver uma laje que tem um piso que tem um furo de um ralo, começa a aparecer umas linhas aqui de triangulação, tá? Vocês já devem ter visto isso. Nas versões mais novas do Revit eu tenho como ocultar. Se eu vier aqui,
Deixa eu mostrar aqui. Floors. Eu tenho essas folding lines e split lines. Aí eu posso tentar desmarcar isso aqui e ver se eu consigo ocultar essas linhas que são criadas extras. Tá certo? Então, algumas características, né? Então, a parte visual, por exemplo, usei o OpenFC, não fica muito bonito, né? Porque não vem material. Já se eu usar o plugin do ArchiCAD, esse prédio já viria colorido, tá? Eu não tenho imagem dele convertido com ArchiCAD, infelizmente. Tá? Bom, algumas coisas importantes quando a gente vai exportar, né? Eu preciso classificar os objetos, né? Então, como é que eu faço essa classificação, né? Tem que dizer, paredes vão virar IFC, né? Cada um vai ter sua correspondência. Onde a gente vai fazer isso, né? Então, aqui no Export, Opções e IFC Options. E aí eu tenho aqui um arquivo txt em que eu posso vir aqui e dizer, ó, esse aqui, por exemplo, por que que tem algumas coisas que eu não estou exportando? Vamos supor, olha lá, não exporto algumas coisas aqui, porque aqui é uma configuração para exportação de map. Então, por exemplo, sei lá, acredito que eu tenha posto aqui, ó, window até ele exporta, parede está exportando, mas eventualmente algumas coisas eu não exporto, né? Por quê? Aqui eu deixei muitas coisas como padrão, mas por exemplo, topografia. Vai ter topografia num projeto de map? Não, né? Mas às vezes a gente tem que fazer alguma exportação de arquitetura, por isso eu deixei ela relativamente flexível. Eu posso salvar isso e abrir isso aqui para editar, tá? Como é que é a cara desse arquivo, né? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Vocês estão vendo que eu tenho o nome da classe e o nome do tipo. São duas informações. Então eu tenho aqui a classificação, né, a classe, e tenho também o tipo. Por quê? Porque às vezes dentro do IFC não existe uma classe assim, específica para isso. Por exemplo, né, aqui para gente que é de instalações elétricas, o mais evidente é quando eu tenho eletrocalhas e eletrodutos. Os dois caem dentro do Cable Carrier Segment, só que para diferenciar um do outro eu coloco no tipo Cable Tray Segment, tá? E é importante que essa classificação esteja bem feita, né? Porque se eu receber esse arquivo e quiser abrir no Revit, converter no Revit, e se tudo estiver com a mesma, só como IFC Cable Carrier Segment, eletrodutos serão convertidos como eletrocalhas, tá? E aí começa a virar uma bagunça, tá certo? Legal isso, Fernando. Bem bacana. Esse plugin do ArchiCAD é gratuito. Se você botar no Google Revit ArchiCAD, tá? Ele já vai vir direto aí o que você precisa, tá? Esse arquivo aqui que você compartilhou, tá? Vamos salvar aqui só para ter. Mas é legal aí, Fernando. Dê uma olhada aí. Acho que são os parâmetros da própria Autodesk, né? Ou não? Legal. Bacana. Muito obrigado pela colaboração aí. Tá? Bom, vamos lá. Então aqui eu tenho a configuração da exportação, né? Então eu tenho lá o meu arquivo TXT, posso carregar. Se eu clicar no Standard, ele vai colocar uma configuração padrão, tá? Que pode servir ou não para você, tá? Então a gente pode montar isso dentro do Revit ou num TXT. Eu normalmente o que eu faço, tá? O formato dele é mais ou menos esse, separado por tabs, tá? Eu normalmente quando eu estou fazendo isso aqui, eu crio uma planilha de Excel e depois eu converto na hora de salvar isso aqui, tá bem? Acho mais fácil.
tá? E aí você pode editar, opa, de maneira mais fácil, tá? Uma coisa importante, se o arquivo que eu estou usando para exportar esses layers, para exportar o arquivo, tiver algum link de DWG na hora que você está fazendo a exportação, deem uma conferida porque todos os layers viram uma linha aqui no exportador, tá? E aí, se você quiser gravar no seu TXT original de exportação, deleta aquelas linhas para não ficar aquele lixo, né? Porque aqueles layers são específicos de um arquivo. Então, não vale a pena manter eles ali no seu arquivo padrão de exportação. Entendido isso? Tranquilos? Então tá. Bom, vamos ver um pouquinho a ferramenta de Interoperability Tools. Isso aqui fica disponível na ferramenta de atualização, tá? Ele mudou recentemente o ícone dele, ele era uma cara diferente, mas na última atualização ele ficou com esses novos ícones, tá? E aí eu tenho algumas configurações disponíveis. Na verdade, ele permite várias configurações, né? Então, se eu abrir aqui, ó, posso configurar tudo isso aqui, aí de repente fala, não, não, só quero o IFC. Então eu posso deixar aqui, aí eu só tenho interface para o IFC, tá? Então eu posso falar o que que eu quero, o que que eu não quero, tá? E aqui essa opção ele só preenche se tiver em branco, ou seja, se tiver um valor no parâmetro de IFC ele não vai preencher, tá? Esse cara aqui ele é bem útil, na verdade, até o Revit 22. Por quê? Porque o Revit 23 a gente tem esses novos parâmetros, depois a gente vai ver de novo, tá? Que permitem configurar de uma maneira muito mais tranquila, tá? Só que lógico que aí a família tem que ser feita no 23, né? Ou então eu tenho que configurar dentro do ambiente de projeto. Então, eu tenho aqui as configurações, né? E quando eu tenho ali, quando eu clico no IFC, deixa eu mostrar aqui. Então, por exemplo, vamos editar a família, tá? Ele funciona nesse caso aqui para o editor de família. Então, vamos lá, aqui, vou carregar. O que que ele faz quando eu clico aqui nesse ícone aí? Por exemplo, escolhi aqui, vamos botar aqui uma árvore, né? Classificação de árvore e vou assign, designar aqui. Quando eu vier na propriedade da família, tá? Ah, ué? Ixi, carreguei o Uniclass. Pera aí, perdão, pessoal. Ué? Ué? Que estranho. Tá? Então vamos lá. Isso aqui tá como. Esqueci. Site. Acho que é site. Não. Vamos voltar aqui. Isso que dá quando a gente não mexe. Não tem árvore aqui no caso do IFC. Então vamos ver. Aqui eu acho que eu não vou achar nada. Tem. Planting. Não tem planting, tá? Então no caso do IFC eu não vou ter esse mapeamento. E aqui eu posso escolher se eu quero o 2x3 ou o 4, tá? Então vamos pegar aqui o Build Element Proxy, né? Que é o mais comum. Vou criar ele aqui. Quando eu vier aqui nas propriedades, olha lá, ele criou esse parâmetro, IFC Export S. E aí vem a categoria que ele vai ser exportado. Ah, Fábio, mas se eu fui lá se eu vier aqui, né, na exportação, em opções,
e eu preencher aqui planting, por exemplo, deixa eu ver aqui, planting. Planting, ó, tá como não exportar, então ele não vai exportar planting, tá? Agora que eu realmente não tenho certeza da prioridade, mas se esse cara aqui, eu vier aqui e definir ele como exportar nessa categoria, tá? Essa família vai ser exportada nessa categoria, tá? Eu já fiz o contrário, né? Se eu botar ali para exportar, vamos supor, eu ponho para exportar como parede, aqui eu venho para digo que é exportar como duto, esta família específica vai ser exportada como IFC Duct, tá certo? Agora, no caso ali que está como não exportar e aqui eu ponho um parâmetro de exportação, eu nunca testei isso, até porque não faz nem sentido, tá? Nunca gastei meu tempo com isso. Eu não quero exportar, não exporto e não me preocupo com aquela família, tá certo? Esta família aqui tem que tomar cuidado porque o Interoperability Tools antigo ele criava um parâmetro, o IFC tudo em maiúsculo, e ele tinha um identificador diferente, era um parâmetro diferente. E as versões mais antigas também, quando eu exportava para o 4, ele vinha esse parâmetro com esse mesmo nome, mas o ID dele era diferente, tá? O Interoperability Tools é um plugin separado, tá? Tem que baixar ali na página, nas extensões, e antigamente vinha ali naquele plugin de atualizações, tá certo? Não cheguei a testar muito, tá? Mas pelo que eu percebi aqui dos testes que eu fiz, a partir do Revit 23 não faz muito sentido usar ele, tá? Devido aos novos recursos que a gente tem dentro da família. Então, olha só, aqui vai aparecer aqui. Se eu escolher uma família que tenha tipo, ele vai aparecer aqui o tipo também. O ponto é o tipo. Antigamente ele vinha como IFC Sport As e IFC Type, acho. Eu não lembro, vinham dois parâmetros e vinham distribuindo dois parâmetros. Com as versões mais novas, ele já vem desse jeito. O tipo são sempre letras maiúsculas, tá? E ele vem como padrão no grupo data. Eu sempre movo para o IFC parâmetros, acho que faz mais sentido, tá? Mas tem que ver. E nos testes que eu fiz, esta configuração tem prioridade sobre as opções de exportação. Exatamente, é isso aí. Esse cara aqui foi definido, vale esse aqui. Não importa o que está lá no padrão de exportação, tá? Bom, no 23, o que aconteceu? Né? A gente tem mais parâmetros. Temos alguns parâmetros no editor de famílias e alguns parâmetros no arquivo de projeto, tá? E que nem aquele parâmetro lá de exportação, né, Export As, tem prioridade sobre a exportação, sobre o parâmetro de exportação. Então, quais são esses parâmetros, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar esse cara, vamos editar a família, né? Quando eu vier aqui, olha só, ele tem esses dois campos aqui, tá? Então, olhando aqui no slide, olha lá, temos o Sport Type As e o Type pré-definido. Então, pessoal, isto aqui é uma classificação para o tipo da família, tá? Então, eu tenho exportação deste tipo de família, então eu tenho lá a classe e o tipo pré-definido, tá bem? Mesma coisa aqui. Ah, mas como é que eu preencho aqui, ó? Aí que é a parte legal. Clico nos três pontinhos aqui. Será que não vai me aparecer agora? O que aconteceu? Eu não. Duro que pode ser que isso esteja aparecendo em outro lugar e eu não estou vendo. Mas vamos ver. Pode ser às vezes porque eu rodeio Interoperability Tools, bagunçou isso aqui. Tá. Aqui normalmente aparece uma janela com as opções de preenchimento. Ah, aqui agora apareceu. Ah, é que eu estava no tipo e não no Export Type. Olha lá, apareceu aqui e aí eu posso definir o que eu quero. Então aqui eu posso escolher FC4, FC2x3 tal, né? Então
o 4 e eu posso pôr ali table, né? Ah, eu vou achar? Não achou nada. Então deixa aqui. E aí eu posso procurar aqui, né? O que que eu quero. Ah, de repente furniture. Ops. Ó, furniture type, né? Então, por exemplo, clico aqui, olha lá, aí aparece o tipo aqui, table. Tá certo? Quando eu dou OK, ele preenche só esse primeiro cara. Aí eu. Esse é um negócio que eu não gostei muito, mas. Ué? Por que que ele resolveu agora sacanear? Hum, que estranho. Normalmente, quando eu preenchi aqui, tá? Eu clico aqui, ele também permite. Pode ser que na versão 23 eu fiz testes da. Ah! O meu 23 aqui eu tive que, por causa de uns problemas, eu tive que voltar para o 23 padrão. O 23.1.2 funciona, tá? Por que que eu tive que voltar para o 23? Eu tive que desinstalar e instalar de novo e eu não fiz o update, porque o update do 2023.1.4 está dando problema na hora de publicar coordenadas, tá? E aí, como isso é uma atividade que eu faço mais do que configurar isso, vamos dizer que infelizmente eu não vou ligar para esse problema. Tá bom? Vamos mostrar no 24 então. Estou com o 24 aberto aqui. Vamos lá. Vamos pegar a mesma família, editar. Né? Então, vamos lá. Aqui. Vamos ver se aqui vai ser mais a minha. Ó, eu cliquei aqui no tipo, já abriu. Tá? E aí, Furniture Type, Table, ok. Ele preencheu um. E aqui ele já está como fornecedor. E aí eu só confirmo. Tá certo, pessoal? Moleza, né? Então esse aqui ajuda bastante. Tá? Só que esta, pessoal, é a configuração de tipo. Tá? Então, ou seja, aquele tipo tem preferencialmente essa exportação. Porém, a gente vai ver, vamos lá dentro do projeto agora, tá? Vamos usar o 24, vai, já que eu tô com o 24 aberto aqui. Quando eu tô dentro do ambiente de projeto, né? Olha lá. Dentro do ambiente de projeto, a gente tem mais parâmetros, a gente tem parâmetros de instância, tá? E de tipo. No tipo a gente tem, além desses dois que vêm da família, a gente tem como que vai ser exportado o tipo para o IFC e o ID. Então vamos lá. Se eu vier aqui. Eu estou no 23, vamos no 24 uma vez. Então eu estou aqui, selecionei esse cara aqui. Como é que eu quero o esporte? Eu posso configurar aqui no ambiente de família, de projeto, e eu posso dizer aqui, ó, como vai ser exportado esse tipo? Eu quero que exporte, sim, vai exportar e na configuração que eu dei aqui em cima. Não, eu não quero que exporte essa família. Então, só esse tipo desta família não vai ser exportado. Então, isso aqui é uma coisa bem legal para se ter. Senão, aqui fica dependendo das opções e aqui é o force que sempre vai exportar, tá? Outra coisa legal, eu tenho o ID do tipo. Eu consigo ver o ID. Então, se o cara lá, o coordenador falar assim, olha, a família, o objeto que está com problema, que está faltando informação é esse ID de FC, você tem como mapear esse cara e achar esse cara dentro do seu ambiente de projeto. Tá certo? Então isso aqui é uma coisa muito legal. E então a gente vê as propriedades de tipo. E a gente tem as propriedades de instância, que são parecidas, tá? Então, quando eu tenho aqui, selecionei, olha aqui, na instância eu também tenho a mesma coisa. Eu posso classificar esse objeto e posso definir que a exportação vai ser por tipo, sim ou não, também.
Sim, é o ideal, Carlos, tá? Se você for pelo padrão, você pode ter problemas. Só que a grande vantagem é que você faz a configuração uma vez e depois é só repetir ela, tá? Recomendo que você salve o arquivo de exportação em algum lugar para que, por exemplo, formateie o computador, tal, eu recupere essa versão. E esse arquivo de configuração de exportação não depende da versão do Revit. Então eu posso usar qualquer versão do Revit para fazer isso, tá? Isso mesmo. E aqui, pessoal, eu tenho configurações, eu posso ter uma configuração de instância. Então, vamos supor, eu posso exportar dois desses caras como o ventilador lá, a categoria que eu der pro gerador eólico, e esse aqui eu posso exportar como se fosse uma árvore, ou como se fosse uma mesa, ou como se fosse um. Entendeu? Então, a propriedade de instância tem prioridade sobre a configuração de tipo, que tem prioridade sobre a configuração de exportação geral, que é aquela tabelinha. Vocês viram como começa a ficar um negócio bem interessante aí para exportar os objetos? Tá? Então flexibiliza bastante o trabalho, tá? E aí, como que eu normalmente trabalho a exportação, né? Porque assim, antes de ter essas opções, né? Se eu não queria exportar alguma coisa, eu tinha que ficar escondendo na mão e tal. Por quê? Eu normalmente crio uma vista aqui, sei lá, uma vista 3D e eu chamo ela de exportação. Ops, tá? E essa vista de exportação já está lá no meu template pronta. Por quê? Porque eu vou pegar e falar assim, nessa vista aqui, tudo que é planting não vai, eu não quero que vá, né? Tudo que é entourage, que seria o carrinho ali, eu também, e gente, eu também não quero que vá. Então olha lá, já assumi algumas coisas do meu projeto aqui, do meu modelo. Por quê? Porque eu não acho interessante exportar isso, tá? Então, esse é um caminho. Então, eu crio uma vista de exportação e aí eu abro essa vista de exportação. Se eu não tiver uma vista de exportação, qual é a opção que eu tenho? É exportar o projeto inteiro, né? Mas eu posso ocultar as coisas via a tabela de exportação, né? Por isso, pela configuração de exportação aqui, eu posso ir lá e, por exemplo, que nem eu fui lá no Planting e pus Not Export, né? Posso também fazer isso. Posso vir aqui e falar, não vai exportar Plant, não vai exportar Plumb Equipment, isso é uma categoria nova, na verdade aqui eu teria que exportar, tá? Tem que mudar essa configuração para as versões mais novas. Mas não é mais fácil, se eu quero por projeto, daqui a pouco eu falo assim, eu pus isso aqui está numa categoria, sei lá, sabe Deus qual, mas eu não quero exportar isso aqui. Então eu posso vir aqui, EH, ocultei, e isso aqui já não vai mais exportar para o meu IFC, sem eu precisar ficar fazendo nenhuma configuração. Então eu só exporto o que está visível, tá? Então o que não está visível, mesmo que esteja numa categoria exportável, ele não vai. Entenderam? Porque eu, Fábio, gosto de exportar a partir de uma vista. Então eu gosto de pegar uma vista 3D, uso o Export FC e aí vai abrir aqui as minhas configurações de exportação. Tá? Então vamos lá. Export, IFC. E aí vai abrir aqui. Né? Importante aqui, eu vou definir onde vai ser salvo o meu arquivo, né? Então, de repente, eu vou salvar esse aqui no Documents, por exemplo, né? Qual projeto vai ser exportado? Vai ser esse aqui. E eu vou vir aqui no setup. Aqui eu posso escolher, né? Se eu quero escolher algum, né? Então, por exemplo, hoje, quando se fala em FC4, normalmente se usa os Reference View.
Então, para arquitetura, para estrutura, para instalações tem alguns padrões. Ah, mas do padrão eu quero mudar? Eu posso. Isso, exatamente. Tem que ser definido o que se quer, né? Isso sempre pensando, ah, eu vou focar no IFC. Infelizmente, Vitor, é muito raro ter um cliente ou uma pessoa que esteja coordenando o projeto que saiba definir exatamente essas regras, tá? Eu achei muito engraçado que em 2000 e estamos em 23, 2021 lá ainda durante a pandemia, eu vi não, foi 2020, acho. Era durante a pandemia, não, já era 21 porque já estava presencial. Um vídeo de um cara falando exatamente isso. Cara em inglês, que era consultor BIM, ele falou assim, ó, já trabalho com esses negócios, já tem esse PIR, EIR, e eu nunca vi nenhum projeto que as pessoas usem essas coisas. Então, assim, lógico que é o ideal, mas infelizmente não é muito usado na prática. Então, aqui eu posso definir, ah, eu quero esse aqui. Quando eu faço isso, eu bloqueio todas as opções de troca, tá vendo? Ele já coloca ali e eu não consigo mais alterar. Fora alguns campos aqui, tá? Ele bloqueia várias configurações. Ou posso vir aqui e deixar aqui. E posso vir aqui aí começar a pôr, ah, eu quero referência civil, mas aí eu posso criar opções aqui do que eu quero para cada campo, tá? Eventualmente sim, se o plugin estiver desatualizado, pode gerar alguma diferença. Outra coisa que tem que tomar cuidado é quando assim, por exemplo, eu estou exportando no meu computador e o meu colega está exportando no outro computador. A gente tem o mesmo arquivo de configuração, mas eu estou usando uma versão, ele está usando outra. Isto pode fazer diferença no IFC exportado final. É isso aí, Vitor. Pode ter a regra, mas dizer que e garantir que a galera siga a regra é outros 500, tá? Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, eu defino aqui o tipo de formato. Então, se eu escolher o CV2, tá? A princípio, essa configuração aqui não faz sentido, tá? Deixa eu ver aqui. A partir do momento que eu fecho aqui, ele já fica. Mas se eu voltar aqui. Ah, tá. Agora não vai fazer. Mas normalmente quando eu estou no IFC 2x3, essa segunda coluna aqui ela é totalmente desnecessária, tá? Ela fica em branco e não dá opção. Aqui eu escolho o tipo de IFC que eu quero, tá? Qual a fase que eu vou exportar, né? Então, default quer dizer que é o da vista que eu estou olhando, é o padrão do projeto lá. Então, provavelmente vai ser a fase da vista, né? Esse aqui é o Work Drawing. Se eu quiser forçar, garantir uma determinada fase, eu posso garantir essa fase, tá? Por isso, pessoal, que é muito importante a gente entender a semântica das palavras, tá? Dentro do projeto. Por exemplo, fase em qualquer ferramenta BIM significa fase de projeto, não fase de execução. Então, se você cria um modelo em que você usou fase para corresponder a fases de execução, quando você vai trabalhar aqui, exportar para IFC, você pode começar a ter problemas de operação, tá? De intercâmbio. Aqui, se você vai usar os limites de espaços, né? E se eu quero, por exemplo, eu tenho uma parede que vai do nível 1 ao nível 5 e eu quero que ela seja dividida por níveis. Ela se aplica para paredes, colunas e dutos, tá? Aí informações de cabeçalho, se eu quero pôr alguma coisa aqui, e endereço do projeto eu posso pôr aqui. Ele vai extrair isso da informação do projeto? A princípio, por essa interface, não. Tenho que preencher manualmente, tá? Então, essa é a primeira configuração. A próxima, tá? A gente vai configurar como que a gente vai exportar. Então, aqui eu gosto de exportar somente o que está visível
tá? E por isso que eu gosto de usar Export. Então eu estou usando essa vista e eu vou exportar somente o que está visível. Aqui essa interface é a interface do 2x3, tá? Do 23. Olha como é um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque o 24 eu tenho esta ferramenta nova aqui. Se eu tiver links, eu posso exportar como IFC separados e posso exportar dentro do mesmo arquivo, tá? Isso aqui ainda não está 100%, mas quando você tem aquela demanda de, eu quero, você fez o seu projeto, ele está com vários links porque otimiza a sua vida, seu trabalho. E aí o cliente fala, eu quero um IFC único, é uma opção aqui, tá? Muitas vezes a gente exporta ali em IFC separados, aí pega uma dessas ferramentas de unir IFC para agrupar tudo num arquivo único, tá? Porém, pessoal, a gente tem que lembrar que quando eu faço um merge, né? Quando eu junto arquivos IFC, se eu não consigo garantir que o ID dos objetos a cada exportação se repitam, qual o propósito do BIM? Né? Então, por exemplo, aquela porta daquele link tem que ser a mesma porta para a ferramenta de compatibilização, não importa quantas vezes eu exportei, ele não pode mudar. Né? É isso aí, Vitor. Então, por exemplo, no meu caso lá, que eu faço meu projeto de instalações, na vista de exportação, todos os vínculos estão desligados, né? Os vínculos que não são da disciplina, tá? Aqui eu posso exportar os rooms como 3D, normalmente eu não faço isso. E esse aqui é novo, né? E por acaso eu posso exportar vistas 2D. Eu nunca usei essa opção, tá? Porque normalmente é só para troca de geometria, né? Então, o propósito é troca de geometria, então vamos nos focar em geometria, tá? Próximo, esse aqui de propriedades, isso aqui vale uma apresentação só para isso, senão a gente vai ficar até amanhã falando disso. Mas dá para fazer mapeamento, dá para exportar, né, as quantidades. Então tem algumas coisas já prontas, né? Então, as propriedades comuns de FC, Revit com quantidade para quantitativos, tá? Propriedade de materiais. Aqui eu acho que essa é a forma mais simples de exportação, que é eu criar uma tabela e o nome da tabela tem um texto IFC alguma coisa, OP7 alguma coisa, ou Common alguma coisa, e aí eu crio a tabela com os parâmetros que eu quero exportar para os objetos, tá? Essa configuração para mim é a mais simples de todas e eu consigo misturar aí tipo com instância. Quando eu faço aqui property sets, eu vou ter um property sets para instância e outro para tipo. Vão ficar em abas separadas, tá? Aqui eu crio uma só e fica tudo junto. Então, recomendo que vocês façam alguns testes para entender o que vai exportar em cada opção dessas, tá? E aqui o mapeamento é quando eu pego um parâmetro do Revit e vou jogar para um parâmetro de um determinado nome específico no IFC. Então são arquivos de formato TXT que eu uso para fazer isso aí. Deixa eu ver, aqui eu acho que eu não pus nenhuma imagem, mas deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Aqui, por exemplo, ó. Esse de mapeamento que eu uso aqui no Property Settings, tá? Então eu tenho aqui, ó, meu parâmetro. O que vai exportar? Vou criar um P7 underline Philippon para todos os elementos. Então qualquer objeto de projeto que tiver esses parâmetros vai exportar. E quais os parâmetros que vão. Então, por exemplo, dentro desse P7 estão esses 5. E uma coisa que eu tenho que garantir é que esses 5 parâmetros sejam de instância em todas as famílias. Se algum deles for de tipo, aquela família não vai exportar, porque aqui é por instância. Tá certo? Dúvidas, pessoal? Eu não conheço. Eu sei que o ArchiCAD tem bastante opção. Eu não conheço a interface do AutoQI. Realmente não sei dizer.
tá? O Revit, até a versão 23 permitia esse monte de configuração, também era bem ruinzinho, tá? Também era bem chatinho de exportar. Agora ficou um paraíso, tá? Bom, uma coisa importante, né? Quanto mais informação eu colocar na minha exportação, mais tempo demora, maior o tamanho do arquivo, tá? Nível de detalhe, qual o nível de detalhe da geometria? Então eu posso vir aqui, nível de detalhe, né? Normalmente o comum é o low, posso pôr extra low, medium, high, para definir qual é a qualidade geométrica da exportação, tá? Mesma coisa, normalmente, principalmente no 2x3, quanto maior o nível de detalhe, mais, mais vai ficar pesado, porque eu vou ter mais faces, né? Lembrando que o IFC 2x3 não trabalha com superfícies que não sejam planas, tá? Então o cilindro vai virar vários retângulos, ok? E aí eu tenho aqui várias configurações, a gente não vai conseguir ver uma por uma, mas tem diversas informações. Uma coisa importante, tá? Para quem exporta arquitetura e eventualmente estiver usando partes para fazer as camadas, né, controlar a altura das camadas da parede, é muito importante na hora de exportar clicar essa opção Export Part or Building Elements. E também é muito importante configurar aqui, né, cadê? IFC Options, tá? Em Parts, cadê? Configurar aqui, ó, IFC Parts, por exemplo, ou IFC Covering, ou a definição que o cliente requisitar, tá? Porque senão essas camadas de parede não vão. Outra coisa que é importante é Parts Visibility, deixar Parts aqui. Então, quando eu vou trabalhar com Parts, isso no caso de arquitetura, eu tenho que tomar esse cuidado de aqui em Parts Visibility mostrar a partes aqui, configurar aqui na exportação que eles vão ser exportados e aqui no setup em Advanced marcar aqui para exportar partes, tá certo? Tá? Aqui esses outros itens aqui normalmente eu não me preocupo muito. Isso aqui é interessante às vezes de marcar, principalmente quando eu estou trabalhando com coordenadas compartilhadas, porque normalmente se eu não marco isso aqui, tá? Quando eu exporto o IFC, o primeiro nível é considerado, acho que na cota 0, ou o nível que eu indico como térreo é exportado como sendo na altura 0. Mas, por exemplo, se você está trabalhando com cotas reais, né? Então daqui a pouco o meu nível da rua não é o 0. Ele está, sei lá, aqui em Porto Alegre ele está 20, 30, 50 metros de altura. Se for em São Paulo, está 700 e tantos metros, tá? Então, isso aqui normalmente, quando você trabalha com um cliente que já tem alguma experiência em FC, ele vai inclusive dizer qual a configuração, tá? Deixa eu ver. Ah, aqui ó, o que que vai ser exportado? Olha, eu posso definir aqui também o que que eu quero que exporte, tá? Então, isso é uma configuração nova, eu não lembro quando isso apareceu, tá? E aí eu posso falar, não quero que exporte parede, não quero. Então eu posso marcar ali, não quero que exporte algumas categorias, tá? Ok? Por que que tá 2x3 aqui? Porque a minha configuração geral tá 2x3. Se eu colocar aqui 4, né? Aqui é para vir a configuração do 4. Ok? Tranquilo, pessoal? E em relação às coordenadas, como é que vai ser, né? Então, por exemplo, qual é o site? É o interno e você vai usar qual ponto de referência como exportação, tá? E aqui se estiver usando algum sistema de coordenadas georreferenciado vai aparecer aqui. O que que é esse site? Esse site que aparece aqui é o que vem aqui, Manage Location
site. É esse nome aqui. Se eu der um rename aqui para projeto, ok, ok. Vamos lá na exportação. Olha lá, agora virou projeto, tá? Por que que eu escolho o site? Por que que tem a opção de escolher o site aqui? Porque existem situações quando eu tenho, por exemplo, criei um arquivo de tipo e eu repeti ele 5, 6 vezes. O que que pode acontecer? Eu aqui em location, eu vou ter, por exemplo, projeto, aí eu vou duplicar, projeto 2 e tem uma segunda posição dele, tá? Então, quando eu for exportar o IFC, né, eu posso exportar ele ou na posição projeto 1, ou projeto 2, tá? Exchange requirement. Aqui, então, isso aqui ele vale para o IFC4 Reference View. E aí tem configuração para arquitetura, para estrutura e para map. Tá? No 2x3, isso aqui é irrelevante, porque não tem isso. Tá? Então essa configuração ela serve só para o 4, se eu não me engano, para o 4 Reference View. Eu não, ó, aqui nem aparece nada, tá vendo? Agora se eu botar aqui, aí teria isso aqui. Eu não sei, sinceramente, eu nunca testei essas novas configurações, tá? Normalmente eu ponho aqui e deixo como tá, ou eventualmente, no meu caso, eu usaria o map. Se for arquitetura, arquitetura, para garantir uma certa consistência com a disciplina que eu estou trabalhando. Tá certo? Então, são essas coisas aqui. E agora, umas considerações finais, tá? Quando eu vou exportar o IFC, né? A gente tem que lembrar que quanto mais informação, mais demorado para exportar e mais demorado para converter aquele IFC de volta em RVT. Tá? Próximo, né? Arquivos com link tem exportação mais eficiente, tá? Se eu exportar ele como arquivo independente. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo lá que eu tenho 3 pavimento tipo que vem do mesmo arquivo. Se eu exportar ele como links separados, é mais rápido, assim, muito mais rápido do que se eu juntar ele, do que se eu exportar, isso falando do 23, né? E no caso aqui do 24, se eu estiver usando, cadê? Aqui, né? Se eu exportar como separado, é mais rápido do que separado com eles unidos, tá? Porque aí ele tem que fazer mais, trabalhar um pouco mais, tá certo? E por último aqui, né, quando a gente faz o IFC único, antes do Revit 23, perdão, até o Revit 23, se você quer fazer isso a partir do Revit, eu tenho que dar um bind nos links que estão lá dentro. Mas esse processo é demorado e para map dá muito problema, porque ele destrói todos os sistemas. Você perde todas as informações de sistema. Então nem sempre é uma opção muito legal, tá? Aí normalmente o que a gente faz, exporta todo mundo como IFC separado e usa uma ferramenta externa para fazer o arquivo único, tá? Caso vocês tenham interesse, a gente pode de repente fazer uma outra apresentação sobre a parte de mapeamento, que aí, que nem eu falei, é um outro tema só ele ali, tá bom? Dúvidas, pessoal? Então, pessoal, é isso aí, tá? A apresentação foi isso aí. Para a parte de mapeamento eu preciso de uns dias aí para
fazer testes e garantir, mas a ideia é dar assim um panorama geral, ver que apesar de ser várias opções, né, a gente não é um bicho de sete cabeças, né? Eu brinco, só tem umas três, mas dá para lidar com isso e trabalhar, tá bom? Então, pessoal, agradeço aí a participação de vocês. Muito obrigado pela atenção e paciência, tá? E aí, nos vemos aí. Vou postando lá no LinkedIn, sempre que for ter apresentações. Semana que vem, na quinta que vem, a gente vai ter um sobre ar-condicionado com Michel Martins, tá? Quem tiver interesse e não tiver link, se eu esquecer de postar o link, por favor me cobrem, tá bom? Então, uma boa noite a todos, muito obrigado e aí a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!